Supremo Tribunal Federal analisou hoje um recurso que questionava a competência da Justiça Comum Estadual para julgar ações de candidatos em processo seletivo contra empresas públicas. Quem traz o resultado desse julgamento para a gente é a repórter Fernanda Porto, que fala ao vivo do STF. Boa noite, Fernanda. Boa noite, William. Boa noite a todos que nos acompanham. É isso mesmo. Hoje, no plenário, os ministros retomaram o julgamento do recurso extraordinário que questiona a competência para julgar ações em que candidatos que passam em concurso público contra estatais. O caso específico trata de um candidato que já estava trabalhando na Companhia de Saneamento do Rio Grande do Norte quando foi afastado do cargo, em razão de irregularidades no concurso público. Isso alterou a classificação do concurso. Hoje, no plenário, por maioria de votos, os ministros negaram o recurso e fixaram o entendimento de que é da Justiça Comum Estadual a competência para julgar esses casos. Vamos ver agora como foi o julgamento de hoje. Para o relator, ministro Gilmar Mendes, questões pré-contratuais devem ser resolvidas pela Justiça Estadual e fixou a tese de que ações que questionam a forma de contratação em empresas públicas devem ser julgadas pela Justiça Comum Estadual. Compete à Justiça Comum processar e julgar controvérsias relacionadas à fase pré-contratual de seleção e admissão de pessoal e eventual nulidade de certame em face da administração pública, direta e indireta, nas hipóteses em que é adotado o regime seletista de contratação de pessoal. Já o ministro Edson Fachin divergiu por entender que o caso em específico deveria ser analisado pela Justiça do Trabalho, pois o candidato estava trabalhando quando foi afastado por irregularidades apuradas no concurso. Sendo o empregado e o emprego em curso regido por contrato firmado consoante normas trabalhistas, a competência para controvérsias relacionadas a esse vínculo, que já está formado, deve ser dirimidas na Justiça Especializada Laboral. No entanto, os demais ministros seguiram o entendimento do relator por negar o recurso. Mais interessante é que o próprio trabalhador ingressou na Justiça Comum. Essa decisão recorrida é uma decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, que afastou a arguida incompetência material da Justiça Estadual. Ou seja, o trabalhador, sentindo-se lesado, ele recorreu a quem? Recorreu à Justiça Comum e lá foi questionar o quê? O concurso público. A competência para processar e julgar controvérsias nas quais se suscitam questões afetas à fase pré-contratual de seleção, de admissão de pessoal e eventual nulidade do concurso público em face da pessoa jurídica de direito privado. Essas questões são jurídico-administrativas sujeitas à cognição da Justiça Comum. Preciso distinguir entre a fase do concurso público, especificamente, de direito administrativo, submetida às regras constitucionais do concurso, e o regime que vincula alguém, se for na autarquia, submete-se ao concurso e é estatutário, não obstante seja da administração indireta. Se for uma empresa como esta, submete-se ao regime trabalhista, em que peça tem que passar pelo concurso público. O que é de direito administrativo é este momento de concurso público que, portanto, determina, pela natureza da matéria, competência da Justiça Comum, como foi aqui acentuado. A atuação da Justiça do Trabalho pressupõe uma relação de trabalho já estabelecida. E o conflito dirimido na origem diz respeito em si à fase pré-contratual, a fase alusiva ao concurso público. A tese de que é competência da Justiça Comum dos Estados julgar questões pré-contratuais em concursos vai servir de referência para mais de 1.500 casos semelhantes em tribunais de todo o país.